Eu resolvi gravar esse vídeo porque um fato me chamou a atenção durante a pandemia foi que na Itália os médicos estão basicamente escolhendo quem vai morrer. E isso é algo assim muito pesado, né? E isso se dá ao motivo de que quando o paciente, um dos motivos, tá? Quando o paciente ele se encontra diagnosticado com Covid-19, um dos sintomas que ele pode vir apresentar mais à frente é a dificuldade de respirar, a falta de ar, que compromete o seu pulmão. O que acontece? Quando chega nesse estágio, é preciso submeter no paciente uma ventilação mecânica, que são aparelhos que vai ajudar ou respirar pelo paciente. Daí o que eu pensei em fazer com esse vídeo é mostrar que esse aparelho, ventilador mecânico, ele tem uma ligação direta com a física. E é essa ligação, essa ponte que eu queria fazer dele com vocês e com a física. Então, a ventilação mecânica. Quando é que vai utilizar a ventilação mecânica? Primeiramente, a ventilação mecânica é usada quando o paciente está com muita dificuldade respiratória, quando o seu pulmão não está trabalhando já 100%. O que acontece? Temos dois tipos de ventilação. Um tipo é chamado de ventilação mecânica invasiva. O outro de ventilação mecânica não invasiva. A ventilação mecânica invasiva é aquela que o paciente vai ser submetido a tubos, certo? Que pode vir pela traqueia ou pela sua via oral, né? E o paciente é entubado, né? Sofre uma intubação, que esse aparelho vai ser ligado no seu pulmão e vai ser ligado no ventilador mecânico. Esse tubo vai ser ligado lá no ventilador mecânico e esse ventilador mecânico vai começar a respirar pelo paciente. Isso é na ventilação mecânica invasiva. Na ventilação mecânica não invasiva, o paciente põe uma máscara respiratória, tá? Que vai auxiliar também na sua respiração. Onde é que eu quero chegar com isso, tá? Existem alguns pontos nesse processo de ventilação mecânica que tem relação direta com a física. São eles: o volume, o fluxo, a pressão, a frequência, dentre outros que podem vir surgindo aqui durante esse vídeo e eu vou comentando com vocês. Então, gente, um dos conceitos, né, como eu disse, é o volume. O volume, o pulmão, ele vai armazenar uma quantidade de gás. Essa quantidade de gás que o pulmão ele vai acomodar é até o processo de inspiração, tá? Que o pulmão, ele tem propriedade elástica, outro tópico da física, tá? Que o que acontece? Quando entra o gás, o pulmão expande, depois ele se contrai, que é o processo de inspiração e expiração. E esse volume, ele tem que ser bem ajustado pelos enfermeiros, médicos, todo isso aí, pessoal do hospital. Porque se ele for em excesso, vai prejudicar o paciente, pode trazer outras consequências piores, mais graves. E se ele for abaixo do necessário, o paciente não vai estar tendo o suporte suficiente para respirar, né? O outro, o volume de gás, ele é dado em mililitros ou em litros, quando se trata da ventilação mecânica. Então, para os futuros estudantes de medicina, a física é importante, muito importante. Outra coisa é o fluxo, que é a velocidade de ar que entra e que sai do pulmão, certo? Esse fluxo, ele é dado pela quantidade de ar que entra no pulmão durante um intervalo de tempo.
Mais uma vez, esse fluxo ele pode ser medido em litros por minuto ou suas derivadas. Outra coisa é a pressão. A pressão no ramo da ventilação mecânica, ela é dada pela tensão que as moléculas causam, as moléculas de gás vai causar dentro do pulmão. Lembrando que quando a gente estuda mecânica, na física do primeiro ano, a gente vê que a pressão é dada pela razão entre a força pela área. Outra coisa é a frequência. A gente estuda lá no segundo ano do ensino médio. A frequência, quando a gente trata da ventilação mecânica, é a frequência respiratória. Veja só, a forma que eu expiro e inspiro é diferente de uma pessoa mais velha. Existe até uma margem de tempo de inspiração e de expiração. A margem aí varia de 0,5 segundos a 1,2 segundos, uma aproximação. O que acontece? É necessário regular o equipamento para que se mantenha uma frequência padrão, estável e adequada para o paciente. Aí você pode se perguntar, poxa, e como é que ele vai saber que é adequada ou se não é adequada? Existe uma continha que eles fazem, os médicos, os enfermeiros fazem, antes de colocar o aparelho. Ele procura saber a altura do paciente, o peso, todas as configurações necessárias para colocar o aparelho nas devidas condições que ele supõe seja eficiente. Aí vai passar por uma certa manutenção, uma avaliação, para ver se aquela configuração está sendo ideal, né? Então, a física, como eu costumo dizer em sala de aula, ela está presente em tudo, sem exceção, tá? Outra coisa interessante é que esse equipamento, ele evita uma fadiga do pulmão debilitado. Então, imagine você tem o pulmão debilitado e você está precisando respirar, você necessita respirar. Daí, o que acontece? Esse aparelho vai te ajudar, seja ele a ventilação invasiva ou não invasiva, ambos vão te ajudar e vai aliviar a fadiga do teu pulmão, a sobrecarga do teu pulmão que já está debilitado. Então, gente, o intuito desse vídeo era mostrar, fazer esses pequenos linkzinhos sobre o funcionamento da ventilação, do ventilador mecânico, tá? Com alguns tópicos de física. Veja só, né? O que acontece com um paciente infectado com Covid-19. Ele não consegue respirar direito e é submetido a isso. E todos esses ajustes têm que ser feitos paciente em paciente, tá? Essa fiscalização, essa preocupação tem que ser dada ao paciente. Imagina quando você tem uma demanda muito grande de paciente infectado, você não tem aparelho suficiente para todo mundo, você não tem uma equipe médica suficiente para dar atenção a todo mundo. Então, infelizmente, acontece isso que está acontecendo na Itália, que com fé em Deus, né, e a gente ficando em casa, não vai acontecer aqui no Brasil, tá, gente? Então, foi um pequeno vídeo só para mostrar para vocês esses tópicos. Obrigado a todos, tamo junto.